uma semana então coincide com o feriado nacional, que acontece amanhã, dia 25 de setembro. Bem, boa noite, Tomás, boa noite, Jacinto Salema. Vamos aos temas de semana na ótica dos nossos comentadores. O Tomás escolheu como assunto da semana os desafios de Moçambique na ótica de João Bernardo Onwana, que fez uma comunicação na Universidade Politécnica na última semana, por ocasião então do doutoramento honoris causa do professor Carlos Lopes. Muito boa noite. Com efeito, na semana passada, a Universidade Politécnica outorgou o título de doutor honoris causa ao professor Carlos Lopes, este intelectual de origem guineense que tem trabalhado para as Nações Unidas ao longo dos últimos anos e foi já secretário-geral adjunto das Nações Unidas, secretário executivo da Comissão Econômica da ONU para a África. Na ocasião desta outorga do título de doutor honoris causa ao professor Carlos Lopes, aquele que o apadrinhou, o coronel na reserva João Bernardo Onwana, ele também que é um alto funcionário das Nações Unidas já na reforma, especialista em assuntos de defesa e segurança, proferiu o discurso, portanto, de apadrinhamento ao doutoramento do professor Carlos Lopes e, à guisa disso, abordou aquilo que lhe pareciam serem os desafios mais importantes de Moçambique nos dias de hoje. Aquilo que enaltece sublinhar é que os desafios que o coronel João Bernardo Onwana mencionou não são em si mesmo novos, mas da forma como os colocou, tem uma abordagem que nos pareceu muito inovadora e muito assertiva. Eu, para não falar sem ser muito preciso, vou até ler excertos dos desafios de Moçambique na perspectiva do coronel João Bernardo Onwana. Ele dizia, a dado passo, que em Moçambique confrontamos-nos com algumas questões particularmente determinantes. E pergunta a ele, será que vamos assistir passivamente à formação de um pequeno grupo que se vai juntar ao 1% afluente da sociedade global, ou vamos escolher uma estratégia de desenvolvimento mais nacionalista e inclusiva? Será que devemos impor claros limites à acumulação da elite nacional para promover um crescimento econômico abrangente, um modelo de desenvolvimento mais sustentável? Queremos que o futuro dos nossos filhos seja garantido por qualquer eventual fortuna individual que tenhamos mais ou menos legalmente acumulado, ou por uma riqueza nacional que seja pertença de todos. É tempo de tomarmos responsabilidade pelo nosso próprio destino. Esta citação enquadrou-se numa abordagem que fez o coronel João Onwana sobre as tendências de desenvolvimento de Moçambique, sobre o crescimento excludente da maioria e que para ele parece ser o grande desafio do futuro de Moçambique. Na sua intervenção também fez uma abordagem muito assertiva sobre a proteção de direitos e liberdades fundamentais em Moçambique e questionava-se sobre o que a sociedade terá sentido quando houve situações de intelectuais que foram agredidos na rua, como foi o professor Sestaque, o doutor José Macuane. Ele não mencionou o nome de ninguém, mas ficou claro que se referia a estes casos e dizia que indignou o fato de não ter havido uma condenação pública veemente e oficial a estes atos. Isto, para mim, constitui uma intervenção de muito valor, porque nos alerta sobre os desafios reais e atuais da nossa sociedade, que, aliás, têm sido recorrentemente debatidos na sociedade. Nas vésperas do Congresso do Partido, creio que faz sentido alertarmos para essas questões, até para enriquecer como contributo aos debates daquilo que é o maior encontro do partido
que governa o nosso país desde a nossa independência. Então, queria saudar o Coronel João Moana por esta intervenção muito assertiva e muito atualizada de alguns dos grandes desafios que o Moçambique enfrenta nos dias que correm. Um dos desafios mais que ele levanta é aos intelectuais. Sim. Quando ele diz que continuamos a ver as mesmas manifestações de desconfiança com os intelectuais quando eles tentam interpelar vários aspectos da realidade. Sim, sim. Toda a gente lhes pergunta onde estavam quando nós estávamos a lutar. Pois é, de facto, essa questão, ele exprime a ideia de que os poderes públicos ainda não encontraram uma posição de conforto para interagirem com os intelectuais e poderem até fazer uso do conhecimento que sai desta classe. Creio que é uma chamada de atenção relevante, numa altura em que a nossa sociedade está a crescer, as questões estão a ficar cada vez mais complexas e é importante que os poderes públicos saibam encontrar um espaço de conforto e de diálogo com as classes pensantes, com os think tank, como se costuma dizer. E há mais uma coisa, fica-se com a impressão de que ao nível do poder político o acesso a posições de influência e controle dos recursos do Estado passaram a ser objetivos em si próprios, porque não, é aquilo que muitas vezes se tem dito reiteradamente aqui na nossa sociedade. Bem, o Jacinto Salema escolheu como tema da semana um tema que tem a ver também com a questão da intelectualidade que é referida pelo João Bernardo Moana, que é o 10º aniversário do IES, uma instituição que se dedica à pesquisa e que trouxe essa pesquisa numa conferência. Exato. Boa noite. O Instituto de Estudos Sociais e Econômicos, IES, celebrou esta última semana o seu 10º aniversário de existência. O IES tem se destacado nos últimos anos em termos de pesquisa nas áreas econômicas, em várias áreas, vários domínios sociopolíticos, estudos de pobreza, proteção social. É uma instituição que nos últimos anos tem estado na dianteira em termos de pesquisa de elevada qualidade científica. Em 10 anos, o IES, dentre outros, publicou 10 coletâneas de artigos em obras denominadas Desafios para Moçambique. São publicações que, na verdade, eram supostas servir de referência incontornável, obrigatória, para aqueles que são fazedores de políticas públicas no nosso país. São estudos, são pesquisas feitas por pesquisadores ou investigadores de IES e outros moçambicanos, não só, que se preocupam em estudar aquilo que é o Moçambique, que é Moçambique, que é o nosso país, no contexto doméstico, regional e internacional. Então, esta é a razão da minha homenagem hoje ao IES, pelo valioso contributo que tem dado ao país. Infelizmente, nem sempre esse contributo tem merecido uma recepção pacífica por parte dos detentores de obrigações, aqueles que são detentores do poder. Acho que, eventualmente, esta é uma oportunidade, já agora, a reunião magna do Partido no Poder, o 11º Congresso, que inicia em 2 dias, é uma oportunidade magna para se refletir naquilo que deve ser a postura também do Partido no Poder quanto àqueles que produzem conhecimento, aqueles que possuem ideias sobre como é que devemos gerir um ou outro aspecto da nossa vida em sociedade, ainda que não concordemos com ele, ou pensar diferente, há muito que se provou ser um ativo da própria democracia. Acho eu que, em condições normais, o nosso Estado até deveria estudar formas dele próprio financiar a pesquisa de uma instituição como a IES, mas sem interferir na sua independência, tendo em conta a relevância daquilo que faz. E talvez mais 2 notas finais. Primeiro, o IES, na minha opinião, também deve também ser uma espécie de modelo para aquilo que são as organizações da sociedade civil no geral. O IES, para além de estar registrado como associação, como pessoa coletiva de direito privado, como sociedade civil,
tem também alvará do governo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, como uma entidade científica, mas o IES, como sociedade civil, tem um sistema de governação que eu acho muito exemplar. Por exemplo, em 10 anos, o IES já teve 3 diretores executivos. Teve primeiro o professor Castelo Branco, depois o professor Luiz de Brito, agora o professor Salvador Forquilha. Isto é muito bom, porque muitas das vezes a sociedade civil ela própria faz aquilo que critica, em termos de anos em que as pessoas ficam nos órgãos de direção e órgãos sociais, enquanto as próprias organizações, elas próprias possuem muitos membros, acabam sendo confundidas com uma ou duas pessoas que se perpetuam em certos órgãos durante longos anos. Então o IES, em minha opinião, também se destaca pelo facto de promover a alternância, promover a rotação na sua liderança. Acho que isto é um exemplo que deveria ser seguido por muitos de nós que andamos nesta indústria que é a sociedade civil. Um último elemento é o facto de o IES ter uma estratégia bem clara de formação de jovens, para que eles próprios possam, a breve trecho, assumir aquilo que são as funções que investigadores séniores, como o professor Antônio Francisco, como o professor Luiz de Brito, como o professor Carlos Nuno Castelo Branco, vem assumindo ao longo desses anos, providenciando oportunidades para estudos de mestrado e doutoramento pelo mundo. Acho que isto também é um exemplo a louvar, tendo em conta que o conhecimento no mundo científico não há mistérios, é tudo produto de muito trabalho, muita pesquisa, especialização, sobretudo tendo em conta os desafios que a própria sociedade vai enfrentando. Bem, vamos aos temas que elegemos. Vamos começar esta terça-feira, já depois da manhã. O Partido Frelimo começa o seu 11º Congresso, um congresso que tem várias teses para discutir e aprovar, mas essencialmente um congresso que vai definir as linhas de ação do manifesto eleitoral do Partido Frelimo, com vista às eleições de portanto, os manifestos eleitorais de 2018, eleições autárquicas de 2019, ao nível macro, portanto, as eleições presidenciais e autárquicas. Mas mais do que isso, como um partido que está à frente dos destinos do país, muito do que se discute tem influência direta na vida da generalidade dos cidadãos, dos mais de 25 milhões de moçambicanos. Daí, então, esta expectativa em torno deste encontro. Tomás, começo por ti. Que projeções faz desta reunião do 11º Congresso da Frelimo? Bom, antes de mais nada, concordar contigo, Jeriviagem, como uma reunião desta dimensão da Frelimo é uma reunião que desperta a atenção e de toda a sociedade, porque as decisões que o Partido Frelimo tomar têm impacto na vida de todos os moçambicanos, quer sejam membros, quer não, do partido. E, portanto, é uma reunião que desperta a nossa atenção, todos nós, pelo impacto que tem nas nossas vidas, as decisões que dali advirem. Mas a nota que me parece a nota identitária deste Congresso é, de facto, a transição de liderança e a sucessão de uma era para outra era. Podemos dizer, será a consagração do início da era Filipe Jacinto Nyusi, sem dúvida alguma. E é uma era que começa, como já aqui o dissemos, de um contexto atípico, se tivermos em conta toda a história da ascensão, a liderança do partido por parte de todos os que antecederam o engenheiro Filipe Jacinto Nyusi. Os que o antecederam, a direção do partido, já eram dirigentes do partido há bastantes anos, eram quadros orgânicos, ocupavam posições de destaque no partido quando chegaram à presidência deste partido. Não é este o caso do Filipe Jacinto Nyusi, como sabemos. Porquê? Porque o seu antecessor tinha uma outra perspectiva de futuro do partido, a qual era que ele, o antecessor, manter-se-ia a direção do partido e haveria um presidente da República que não coincidisse com o presidente do partido. Esse debate prolongou-se por muito tempo dentro do Partido Frelimo, até que o antecessor, o engenheiro Filipe Nyusi, resignou
estou a falar do presidente Guebuza, obviamente. Isso tudo cria um contexto diferente de sucessão que faz deste congresso um congresso particular, porque é efetivamente um momento, na minha opinião, em que o presidente Filipe Santos Nyusi vai assumir em pleno o comando do partido e terá, obviamente, que dar-lhe a sua própria imagem, a sua própria imaginação. Ele próprio dizia, quando recebia a saudação do Partido Frelimo na cidade de Maputo, esta semana, que assim que a Comissão Política anunciou que o tinha eleito para candidato do partido, ele entrou num período de reflexão profunda sobre o que isso implicava nas suas próprias responsabilidades. E, portanto, é de esperar que este Congresso o consagre como tal e, em função disso, espera-se um novo formato, uma nova forma de estar do Partido de Frelimo, até porque é uma nova época no contexto nacional, no contexto da nossa sociedade, uma sociedade com desafios enormíssimos. Na minha opinião, o país está um pouco na corda bamba, em que ou se equilibra e corre para frente, ou se desequilibra e pode só sobrar. Não há dúvida sobre isso. E, portanto, é um congresso que se espere tome decisões consentâneas ao nível dos problemas complexos que o país tem e que ultrapassam os interesses do partido e envolvem toda a sociedade. As teses que estão lá, claramente que destacam muitas questões do desenvolvimento socioeconômico e explica-se claramente porquê, porque é o contexto em que o país se encontra. Então, numa primeira abordagem, Jeremias, eu acho que é um congresso, de facto, de consagração de uma nova era. Não é para ninguém segredo que até há poucos tempos havia fissuras dentro do Partido Frelimo, havia grupos, havia falta de unanimidade em questões centrais e, portanto, pode ser que neste Congresso o partido volte a se reencontrar e esta decisão da Comissão Política de decidir que ele é candidato único já indicava esse sentido da reunificação do partido, da reunificação das ideias, antecedendo e prevenindo que no Congresso haja divisões talvez difíceis de sarar. E penso que então este é o quadro, na minha opinião, geral deste Congresso. Sr. Salema, como é que olha para este 11º Congresso? O que é que devemos esperar deste Congresso? Bem, eu particularmente gostaria que o partido no poder, no seu 11º Congresso, pudesse se ater na discussão de forma profunda e aprofundada daquilo que são os grandes assuntos, os temas candentes da nossa sociedade e depois disso esperaria uma tomada de posição pública do partido quanto à forma como ele próprio acha que se há de movimentar, sendo partido governamental, na gestão de várias situações, como é o caso do déficit fiscal, como é o caso da própria agricultura, que desde 1975 é a base para o desenvolvimento do país, mas apenas em termos nominais. Na prática, vemos que isso tem sido adiado eternamente. Às vezes até existem algumas iniciativas um pouco ousadas, como o estabelecimento de fundos, como o Fundo de Desenvolvimento Agrário, mas entretanto a prática nos mostra que o resultado não é aquele que se esperaria. E para além do que o Tomás já disse muito bem, espero que, do ponto de vista pelo menos formal, porque em termos materiais não tenho muita certeza, pelo menos em termos formais, se inicie a era Filipe Jacinto Nyusi, por via da sua consagração na reunião magna do partido, que é o Congresso. E a partir dali espero que o presidente do Partido Frelimo, que é também presidente da República, possa se sentir eventualmente mais legitimado pelos seus pares para empreender talvez ações que
ele próprio já gostaria de as terem empreendido, mas não o fez, talvez por uma questão de cautela política, chamemos assim. Entretanto, se até aqui ainda se podia entender, talvez, algum caminhar um pouco camaleônico do presidente em certas situações, talvez daqui em diante vamos assistir a situações um pouco progressistas, se não mesmo revolucionárias, porque o país precisa mesmo de caminhar muito rapidamente e não a passo de camaleão, tendo em conta os inúmeros Então, acha que o presidente Filipe Nyusi vai finalmente ter condições para ser encontrado com o seu discurso de tomada de posse? Eu tenho fé que sim. É na esteira disso que, por exemplo, olhando para o seu discurso de tomada de posse de 15 de janeiro de 2015, espero eu, por exemplo, ver jovens em órgãos centrais do Partido Frelimo. O presidente Nyusi, ele próprio, vem dar este testemunho de passagem, fazer este testemunho de passagem de uma certa geração para uma outra, digamos, a juventude, o sangue jovem dentro da Frelimo. Entretanto, é bom que ele próprio promova a reflexão disso nos próprios órgãos. Refiro-me à Comissão Política, refiro-me ao Comitê Central e refiro-me até ao próprio secretário-geral do Partido Frelimo. Eu acho que o Partido Frelimo tem muitos jovens que já deram alguma prova em várias áreas. Acho que é chegada a altura de os jovens assumirem responsabilidades cimeiras na liderança do próprio partido. Então espero eu que... Até porque a geração do 25 de setembro não é eterna, pois. Cada ano que passa é um ano que se acrescenta. Estamos a falar de geração de gente que já tem 70, 80 anos e que, portanto, vai perdendo relevância nos destinos do país, Exatamente. Na sua influência, portanto, nos destinos do país. Isso denotaria a existência de uma certa consistência ou sistemática naquilo que é o processo de gestão da própria vida do partido. Eu espero particularmente que será desta vez que o presidente Nyusi há de partir para essas, chamemos-lhe assim, para essas reformas. E como já referia no último programa, no último domingo, eu particularmente espero que logo a seguir ao Congresso tenhamos até uma remodelação governamental que não seja de forma titubeante, mas profunda. É natural, sabe-se que em sede da formação do governo, aliás, se extrai dos próprios estatutos do Partido Frelimo, há um processo de negociação com a comissão política acima de tudo. Entretanto, negociar com uma comissão política que não a controla, que o presidente Nyusi não a controlava, ou que não tinha sido ele a influenciar a sua Constituição. É óbvio que ele partiu para uma situação de menor posição de influência. Agora, haverá uma nova comissão política, será um processo aberto, será um processo em que todos aqueles que reúnem requisitos podem se candidatar do ponto de vista formal, mas materialmente sabemos que o presidente do partido há de ter muita influência na propositura daqueles que deverão compor o órgão. Então, por maioria de razão, a partir dali ele terá mais força política de empreender ações. É lógico, é claro que do ponto de vista condicional, a partir da altura que tomou posse já tinha todas essas cartas. Mas, entretanto, a política também tem a sua lógica, é bom considerar isso. Então acho eu que já é tempo de assistirmos como sociedade a esse tipo de ações enérgicas por parte do partido a quem os eleitores confiaram a gestão dos negócios públicos. Bem, vamos avançar para o segundo tema. Esta semana o Conselho de Ministros anunciou então vai fazer o agravamento, vai remeter ao Parlamento uma proposta para o agravamento das taxas de importação de viaturas com mais de 7 anos. Tomás Vieira Amado, queria ouvir a tua opinião relativamente a isto. É uma decisão que, se percebi bem, foi recebida na sociedade com um misto de reações. Há uma parte da sociedade que interpreta a decisão como tendo fundamentos econômicos e mesmo ambientais relevantes, nomeadamente que chegou a altura de Moçambique parar de ser o destino do lixo da Ásia, em termos de viaturas que
já nos países de onde são importados não podem circular e, portanto, estão fora da idade de circulação por causa da sua idade e porque não tem mais remendos e, portanto, os países onde esses carros são importados encontram uma forma de se libertarem desse lixo, vendendo-os a preço de banana, passa a expressão, para os países pobres como o nosso, e assim nós ficamos com esse lixo e não sabemos como geri-lo. Além de que e traz problemas muito sérios ao país, porque é preciso importar peças por causa das substituições de carros que já não têm mais condições para andar com eficiência, e o problema de acidentes de aviação, segurança rodoviária, problemas ambientais que este tipo de carros trazem aos países pobres, e para isso há muitos casos em África em que esses carros com uma certa idade não são mais permitidos mesmo nos países de vizinhos da África Austral. Essa é uma das fundamentações que aparece para justificar porque a proibição de importar carros com mais de 7 anos de vida. Mas também há quem diga que, bom, esta decisão castiga as camadas mais pobres do país, que passam a não poder ter uma alternativa de locomoção, uma vez que o país ainda não tem transportes públicos fiáveis e, portanto, essa camada pobre fica na obrigação de também comprar carros em primeira mão que não estão ao alcance do seu bolso. E, portanto, é uma questão social e política que se coloca aí sobre se o nosso governo não está a privilegiar os que têm mais poder de compra, prejudicando os que não podem fazê-lo. É uma decisão difícil, mas eu inclino-me para a primeira posição de que realmente, em algum momento, devíamos parar de sermos destino do lixo dos países onde estes carros são fabricados. Eu tenho um amigo que me contou uma história, ele foi ao Japão em uma formação e no fim da formação alguns colegas perguntaram se ele não poderia levar um carro que estava na garagem desses colegas há muito tempo e que lhe pagavam até o transporte do carro para a África. Perguntou por quê, disseram que é porque não tinham aonde deitar o carro, porque era muito difícil encontrar um espaço para o carro ser distribuído pelas empresas que fazem esse trabalho. Então, nessa perspectiva, percebe-se. Agora, obviamente que se não temos soluções de transportes públicos para as pessoas com menos recursos, fica sempre um problema a resolver por parte do nosso Estado. Esta leitura que eu posso fazer para já, tendo em conta as reações que há no público, nas redes sociais, são reações muito diversas, mas eu inclino-me a pensar que o governo quis um problema de economia e de ambiente, e mesmo de ambiente que é mais sério, me parece, para enfrentar de uma vez por todas, apesar dos riscos, portanto, de ser visto como uma medida excludente das camadas menos havidas de recursos para comprar carros novos, os quais estão agora privilegiados por comparação com os carros velhos. Como diria alguém, medida justa, mas eventualmente não oportuna face às circunstâncias. É capaz de ser essa expressão justa, mas não oportuna se calhar, deve ser por aí, não sei. Salema, eu queria ver a tua opinião sobre esta decisão do governo. Sim, na verdade, a proteção do ambiente deve ser um dos objetivos de qualquer Estado civilizado. Há de ser, em parte, nessa esteira que o nosso governo decidiu propor reformas na legislação aplicável à matéria. Entretanto, acho eu que o nosso governo deveria, eventualmente, aliás, isso já foi iniciado há por aí 1 ano e meio, foi aprovada uma norma, um instrumento por via do qual aqueles que, ao nível da África Austral, importam viaturas novas, têm um certo relaxamento em termos de impostos. Quem fala de importação de viaturas da África Austral, materialmente está a falar da África do Sul. Isso foi feito no âmbito da integração regional. Acho eu que o nosso Estado deveria, de forma muito profunda, envolver-se
naquilo que é a negociação da materialização de vários acordos que existem, ou pré-acordos, ou acordos de intenções que existem ao nível dos países membros da SADC, no sentido de Moçambique, que é um país que não produz viaturas, ter a possibilidade de aceder ao mercado sul-africano, já agora, eventualmente em condições até fiscais diferentes daquelas que são aplicáveis agora. Nós, como país, não temos uma indústria quanto às viaturas a proteger, diferentemente daquilo que acontece no açúcar, nas cervejas. Acho eu que quantas viaturas novas o nosso Estado poderia ser mais ousado, até porque o dinheiro em Moçambique é muito caro. Um financiamento bancário muitas das vezes se traduz no sufoco da própria família. Então acho eu que as viaturas novas deverão merecer outro tipo de atenção por parte do governo, tendo em conta esses elementos a que me referi. Agora, viaturas se percebe, primeiro, houve um equívoco, pelo menos nas redes sociais, segundo o qual o governo passava a interditar a importação de viaturas com mais de 7 anos. É o que depois entendi, não é esse o caso. Não é esse o caso. Apenas não se vai incentivar, até do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de direitos aduaneiros, há de haver um regime mais pesado para aqueles que importam esse tipo de viaturas. É complicado tudo isto, como bem dizia o Jeremias, citando essa pessoa. Talvez é uma decisão justa, mas inoportuna, tendo em conta que somos um país sem um sistema de transportes que seja digno. Aliás, nem sei se existe, em boa verdade, tendo em conta aquilo que é a situação na cidade de Maputo, de firmas como os TPM. Decisão esta que vai afetar os chapas, porque muitas das viaturas que fazem chapa, aquelas carinhas, de 15 lugares, são também elas, portanto, exatamente, muitas delas de mais de 7 anos de tempo de vida, portanto, isso vai afetar igualmente o transporte. Exatamente, e talvez o impacto dessa medida vai ser a médio prazo. Em 3, 4, 5 anos, muitos desses nossos carros que circulam ainda, que são de 92, são de 2000, em 3, 4, 5 anos já estão em circulação. Exatamente, isso naturalmente já há de vir ao de cima, há de criar maior pressão ainda sobre o já pressionado sistema de transportes. Acho eu que ligado a isto, o nosso Estado deveria também pensar seriamente em soluções para o sistema de transportes urbanos. Ainda não vimos um engajamento muito progressista quanto ao sistema de transporte. Se a memória não me atraiçoa, o atual edil de Maputo prometeu na última campanha um metro ligando pelo menos, exatamente, de superfície, ligando pelo menos os grandes centros do Grande Maputo, passa-se o pleonasmo, mas até hoje não vi ações nesse sentido e há quase um ano do próximo pleito eleitoral duvido que tenhamos esse tipo de solução de transporte. E claro que uma solução igual àquela que foi anunciada pelo atual edil jamais pode ser equacionada sem o envolvimento do governo central. Pela própria magnitude. Num quadro de endividamento como este em que nós estamos, é claramente impensável um sistema de transporte desta magnitude. Exatamente, é claramente impensável. É claro que numa análise corrida, tudo isso, os grupos que são os maioritários, que não têm capacidade de adquirir viaturas menos gastas, chamemos assim, estarão claramente mais vulneráveis. Exatamente, mais vulneráveis, e uma medida destas poderá lhes afetar. Mas, entretanto, se isto for acompanhado por ações de investimento no transporte público, a situação poderá se minimizar. Eu próprio tenho uma pequena experiência. Enquanto estudante de jornalismo na Universidade Eduardo Mondlane, tive um professor norte-americano que vinha de Nova York por 6 meses, como um professor convidado. Chegou aqui, em uma semana ele precisou de arranjar um transporte.
4 anos depois, visitei Nova York, escrevi para ele, combinamos um encontro, foi ao meu hotel me buscar. Ele disse que, pá, Ercino, aqui nem preciso ter carro, não como Maputo, não preciso ter transporte. E para ir à casa dele, apanhamos metro, 2 linhas, mas em 10 minutos já estávamos na casa dele. Para dizer o quê? Para dizer que se tivéssemos um sistema de transporte à altura da demanda, não estou a exigir o mesmo nível de Nova York, de Berlim, mas entretanto se tivéssemos um sistema de transporte à altura daquilo que são as dinâmicas de desenvolvimento urbano, acho eu que uma medida destas seria muito bem acolhida por todos os setores da nossa sociedade. Por outro lado, há quem menciona que, ou quem recorde que nos últimos anos foram instaladas em Moçambique 2 fábricas de automóveis, a Hyundai e Mercedes, não é? E há uma suposição de que pode ser que o governo tenha entre os seus planos a ideia de reforçar a capacidade destas fábricas de montar viaturas no país e, portanto, isso pode contribuir para a baixa dos custos dos carros de primeira mão. São as hipóteses que podem ser colocadas para dizer como é que o Estado quer tapar a lacuna do transporte, agravando os custos de importação de carros de segunda mão. Ou, eventualmente, vai anunciar baixas taxas de importação de viaturas novas, quem sabe? Pois, pelo menos não foram gravadas. Já em termos relativos é um baixamento comparado com a taxa dos carros com mais de 7 anos de vida. Mas há uma questão que é evidente, o Estado quer aumentar receitas, está a aproveitar todas as janelas possíveis para ir buscar dinheiro. E poupar onde ele pode gastar mais, que é comprar peças para carros de segunda mão. No quadro fiscal em que se encontra o Estado, claramente se percebe que isto é uma forma do Estado de dinheiro. Na verdade, não devemos ficar surpreendidos se nos próximos dias, nas próximas semanas, o governo apresentar outras medidas tendentes a viabilizar aquilo que o Jeremias diz, e muito bem, porque do seu ponto de vista fiscal estamos mesmo numa situação crítica. Muito bem, vamos avançar para outro tema. Esta semana, na sequência do julgamento do caso do Fundo de Desenvolvimento da Agricultura, o juiz recusou então um pedido da defesa de um dos réus para a retirada dos jornalistas na cobertura deste julgamento. Salema, queria começar por ti, como é que interpreta esta decisão do juiz? Bem, eu particularmente acho que é uma decisão consentânea com aquilo que são os valores do Estado de Direito Democrático. Aliás, a regra, nos termos até da nossa Constituição da República, é a publicidade dos julgamentos e não o fechamento das sessões nos tribunais. A única situação aqui é até que ponto nós próprios, como jornalistas, como os mídias, estamos a reportar também de forma responsável, no sentido de, por exemplo, reconhecer certas garantias que os acusados têm e, exatamente, levar isso para as nossas histórias, para as nossas peças, para as nossas reportagens, para os nossos artigos, e não assumir que A ou B ou C que estão a ser julgados, que foram ouvidos hoje ou ontem, são criminosos só porque são acusados. A presunção de inocência é uma garantia fundamental no processo penal moçambicano. Aliás, a própria Constituição da República o consigna, e muito bem, e ligado a isso existe também o princípio da dignidade da pessoa humana. Muitas das vezes, quando a pessoa é exposta num julgamento, aliás, às vezes isso é inevitável, mas entretanto, quando o jornalista diz que roubou 10 milhões na instituição X, é diferente de dizer que está a ser acusado de ter roubado, desviado 10 milhões, disse em sua defesa que foi assim, e depois o leitor ele próprio
o telespectador, o ouvinte, ele próprio tem toda a capacidade de tirar as suas conclusões. Agora, não posso naturalmente deixar de me alinhar com a decisão do tribunal, até porque eu sou daqueles que têm sérias dúvidas quanto à constitucionalidade da norma da lei de organização judiciária, que revela que as sessões não podem ter a cobertura da imprensa naqueles termos, por exemplo, em que tivemos quando foi do caso do Carlos Cardoso, mas esse é outro debate. Neste momento eu saúdo a decisão do tribunal, porque a única alternativa para a liberdade é mais liberdade, mas essa liberdade deve ser exercida, já uma autocrítica para nós como classe, de forma responsável, reconhecer sempre aquilo que são os direitos e garantias que assistem os acusados, porque até que haja decisão final, uma sentença condenatória com trânsito em julgado, todo o acusado, todo aquele que esteja a ser julgado deve ser presumido inocente e nunca presumido culpado. Muito bem, mas também pode ser um exemplo de que começamos a ter juízes muito progressistas nos últimos anos. Eu penso que sim. Eu penso que já há uma escola da qual nos devemos orgulhar sobre estes debates. Já há até alguma jurisprudência, na verdade, que vem do Tribunal Supremo, quando foi do caso Carlos Cardoso, quando os réus protestaram que as transmissões em direto punham em causa o direito à honra. O Tribunal Supremo disse que quando os assuntos em juízo são de tão grande interesse público, como foi o caso da morte de Carlos Cardoso, não havia dúvida em como devia prevalecer o direito dos cidadãos à informação. E aconteceu também alguma jurisprudência, no caso do professor Castelo Branco e Fernando Mbanzi. E, portanto, temos já uma escola sobre essa matéria na nossa sociedade, felizmente. E o papel que isso tem na publicidade do sistema judicial. Exatamente. Que era muito corporativo, exatamente, fechado. Mas também há uma percepção que, por vezes, os nossos advogados, de forma deliberada, porque te conhecem, a razão por que os julgamentos de crimes devem ser públicos é em proteção do réu, para que se observe o devido processo, não é contra ele. É para que as portas sejam abertas, obrigando, entre aspas, o julgador a seguir a lei, porque está sendo observado. Mas parece que é uma interpretação de que mas é contra a presunção de inocência do réu. Não, é a favor dele, para que ele seja julgado nos termos da lei, porque todo mundo pode vigiar e monitorar o processo e a ação do julgador. Agora, alguns advogados, neste caso, neste ano, houve esses dois casos, meus amigos pessoais, o Dr. Sunda, o Dr. Bastonar, dos advogados, o Dr. Menezes, que alegaram que as transmissões em direto põem em causa a presunção de inocência. Eu penso que é uma interpretação realmente ao contrário do interesse dos réus, porque a ideia disso é que os réus sintam-se seguros de que o julgamento não é às escondidas, e, portanto, eu não vou ser condenado às escondidas. Todo mundo pode ver e a televisão pode até filmar. Agora, é obviamente que, se há problemas de excesso da comunicação social, esse problema não é da ordem judicial, é nosso, é de natureza ética. É do nosso lado, não é do sistema judicial, não é da lei. Então não podem confundir onde é que está o problema. O problema não está na lei, está se calhar no conhecimento que nós devemos ter de quais são os limites, como bem explicava o Ericino, quando nós reportamos casos de julgamento. Até porque eu posso até colocar aqui uma questão que é controversa. Eu não sei se alguém está em juízo, presume-se que é inocente. Eu acho que presume-se que é culpado, por isso está a ser julgado, não é? Mas pronto, isso é um trocadilho só para alimentar algum debate. Mas na verdade, quer dizer, sim, para o juiz presume-se inocente, é por isso que o juiz quer ver se ele prova a sua inocência. Mas para o Ministério Público presume-se culpado, é por isso que o leva ao tribunal. Até precisa haver então, algum equilíbrio nessas matérias, sobretudo porque eu sublinho, já temos em Moçambique uma experiência muito boa e muito positiva sobre essa matéria, em que já os tribunais superiores se pronunciaram. Os advogados devem ler esses acórdãos e evitarem
Portanto, há este tipo de debate que eu acho que já está ultrapassado, felizmente, na nossa sociedade. Eu espero. Desculpa, mas se fosse bem é mesmo controverso assumir que, aliás, essa leitura, eu concordo, presunção de culpa, mas, na verdade, acho eu que um sistema, talvez, que ele próprio se renove, iria, talvez, se alinhar cada vez melhor com aquilo que é o princípio estruturante do nosso sistema penal. O Dr. Ashraf, logo a seguir, por exemplo, ao julgamento do caso BCM, em palestra na CIPOL, dizia ele que o nosso sistema deveria deixar de ter a seguinte estrutura. O Ministério Público acusa, terminando a instrução preparatória, a acusação ou abstenção de acusação, a acusação provisória, e depois, se abrir a instrução contraditória, porque há casos em que se pode ir diretamente ao julgamento, se abre a instrução contraditória, o mesmo juiz que a dirige é o mesmo que julga o caso. Então, depois a instrução preparatória. Exato, não, contraditória. Contraditória. Sim, porque a preparatória é o Ministério Público. Entretanto, as possibilidades do mesmo juiz que pronuncia depois mudar de opinião, um certo acusado, mudar de opinião em juízo. A questão também é própria de consistência. É muito raro emergir um dado novo que possa pôr o juiz a mudar de opinião. É por isso que, por exemplo, no caso BCM ainda, que eu cobri do princípio ao fim, um dos réus acusados pelo Ministério Público foi despronunciado pelo juiz Ashraf. O meu grande amigo, Dr. Albano Silva, agindo como assistente do BCM, recorreu e o Tribunal Supremo acusou, voltou a pronunciou aquele réu. No julgamento, o doutor Ashraf voltou àquela posição dele e libou. Isso era previsível. Tendo em conta, então, acho que uma questão de coerência. Exatamente. Então, talvez, Jeremias, só mais um ponto. Quanto ao caso FDA, é bom que seja transmitido. Por quê? Porque pessoas não têm nenhum desprimor com a função, por exemplo, empregados ou empregadas domésticas, já sabem, a partir do que estão a ouvir, que não devem aceitar abrir conta, de qualquer maneira, receber dinheiro, transferir, que um dia podem ter problemas. A questão didática. Até porque o direito não é para todo... Não é ensinado, nós começamos a confrontar-nos com o direito no ensino superior, quando se estuda direito. É verdade. Raramente há cadeiras que têm a ver com direito no ensino secundário, que é uma das peças do nosso sistema de ensino. É preciso cada vez mais comecemos. Não, quero sublinhar esse aspecto, o aspecto pedagógico e didático destes julgamentos abertos. De facto, o cidadão aprende muito. Exatamente. E isso acho que é muito mais importante do que o bom nome ou a honra, em termos relativos, obviamente, sem desprimor do direito ao bom nome, é a honra das pessoas, mas é preciso ver outros efeitos mais largos, como o efeito pedagógico. Mesmo hoje as pessoas discutem mais sobre a gestão da coisa pública, sabe, argumentar nos chapas, porque a comunicação social deu-lhes essa hipótese. A ideia de aceitar presentes sem saber a proveniência, por exemplo, dos valores dos dinheiros que compraram os presentes. Temos um caso no julgamento que está em curso. Alguém que recebeu um presente diz que não sabia, e pensa que a sua ignorância relativamente a isso pode libar, mas não pode. Portanto, esta componente também, o que é importante, eu sempre saliento a questão dos juízes, estamos a ter jovens a assumir, jovens na sua mentalidade, porque já tivemos em outras alturas jovens que não tinham propriamente uma mentalidade de jovens, mais abertos, mais progressistas, e que não vão às decisões óbvias, portanto, politicamente corretas, que é muito bom para o próprio sistema e está mesmo para bem, quer do lado do próprio Ministério Público, quer do lado dos juízes. Vamos avançar para o último tema, tem a ver justamente também com a corrupção. Esta semana o CERNIC, que é o Serviço de Investigação Criminal, anunciou que houve um desaparecimento de 17 milhões de meticais na migração, enquanto se julga um caso, desaparecem outros valores noutros grupos. Mas queria ouvir a tua opinião sobre este saque que estamos a assistir ao nível do aparelho do Estado. Nesta conferência que o Ericino referiu, e justamente houve uma intervenção do professor Carlos Nuno Castelo Branco, em que ele abordava a questão da crise económica e financeira do país.
dizia que a crise não é devido às dívidas, muito menos às dívidas ilícitas recentes que estão agora em debate, que estas dívidas não são a causa, são consequência de uma estrutura político-econômica que o nosso Estado criou nos últimos anos que permitiu que isso acontecesse. Então, vamos todas as semanas, provavelmente, estarmos confrontados com notícias como esta. Mais 16 milhões ali, mais 20 milhões acolá, mais 5 milhões. Quer dizer, parece que, de repente, se calhar temos que fazer alguma auditoria, não para ver onde é que o dinheiro foi desviado, mas para ver onde é que não foi desviado. É capaz de ser muito menos trabalhoso encontrar onde não foi desviado. A extensão a cargo de chefia é vista como uma oportunidade de saquear o Estado. E por que isto é assim? Eu acho que isto é assim porque não houve ainda uma situação em que isso fosse punido ao nível mais alto e pedagogicamente válido. Então, fica normal, porque realmente, se voltarmos ao caso do Fundo de Desenvolvimento Agrário, a pergunta que não se cala é: onde é que estavam as instituições de inspeção? Mesmo no próprio Ministério da Agricultura, controle interno. Como foi possível isso? Uma pequena cantina familiar tem um controle, meu Deus do céu. Como é que um fundo desses se desbarata ao longo de anos? Não há sistemas internos, não há. Então, quer dizer que há um sistema que realmente maniotou o nosso Estado, de tal modo que essas coisas vamos ter continuamente até que o tal sistema não seja alterado. Eu tenho vindo a falar de uma reforma ética do nosso Estado, porque, Jeremias, eu penso que vamos todos os programas que debatermos aqui nesta mesa, teremos sempre casos de mais os 5 milhões ali, mais 50 milhões acolá, porque parece que é a norma que se instalou nas instituições públicas nestes últimos anos, como bem dizia o Pastor Branco. Portanto, há uma causa mais profunda que deve ser abordada, e uma vez mais, olhando para o nosso congresso do partido, essas questões têm que ser discutidas sem complexos, de forma desapaixonada, mas sincera e honesta, sob o risco de que vamos falar das mesmas questões ao longo de anos, e neste programa, todos os domingos, mais um caso de descoberta de milhões de meticais desviados, que parece que é uma situação inevitável numa sociedade. Não é inevitável, mas então quais são as causas? Então, eu não tenho um comentário específico para este caso, porque acho que é um caso igual a muitos outros que já aqui falamos. Sim, sim. Curiosamente, 17 milhões é 10% de 170 milhões. Isto parece mesmo um 170 milhões é aquilo que foi arrolado, atenção, pelo Ministério Público, porque naquela forma de distribuição de dinheiro fica evidente que deve haver muito mais que escapou do rastreio do Ministério Público. Pode haver muito mais também neste caso, 17 milhões. Exatamente. Então, a ideia de reflexão profunda em termos do tipo de sistema, tipo de Estado que queremos, eu acho que é premente. Olhemos, por exemplo, para os 7 milhões, os famosos 7 milhões, aliás, famigerados 7 milhões de meticais. Quantos quadros? Alguns faltavam só 3, 4, 5 anos para irem à reforma, administradores distritais. Acabaram se vendo em problemas muito sérios, porque eles próprios, talvez seguindo aquilo que é a moda, usaram aqueles fundos públicos de forma indevida, e nos casos em que houve quem levasse as situações ao Ministério Público, e nos casos em que o Ministério Público cuidou de investigar, acabou-se mesmo comprovando que havia mesmo situações de descaminho, de desvio, de má gestão. Então, para dizer que o recente caso desta semana da migração, noticiado pelo Cernic, é apenas, como diz o Tomás, um dentre tantos.
talvez se investigasse todo o sistema, a notícia talvez seria aqueles que seriam encontrados em situação kit ou de situação zero quanto a situações destas. Então, para dizer que mesmo a situação é muito crítica no nosso país. Muito bem, vamos terminar por aqui. A expectativa então de acompanharmos este processo novo que emerge da migração, porque a cada dia são novos casos a emergir, que também pode ser um sinal positivo, no sentido de que o Ministério Público já está a conseguir investigar pelo menos alguns desses casos e trazê-los já à superfície, que é de facto um passo considerável. Nós aqui, portanto, terminamos aqui o nosso programa, na expectativa então de que tenham um bom feriado de 25 de setembro amanhã e, em termos de pontos de vista, próximo domingo voltamos a encontrar-nos aqui neste espaço. Boa noite.